é uma das várias maravilhas que a gente pode experimentar quando a gente está assistindo um filme. Em 2006, isso não existia, por salários muito menores, em condições análogas à escravidão. E eu reassisti A Fantástica Fábrica de Chocolate de 2006 e eu fiquei chocado em perceber como que o mundo mudou em menos de 20 anos. O que acontece? A Fantástica Fábrica de Chocolate, ela trabalha muito em cima de arquétipos. Então a gente tem o Willy Wonka, que é o dono da fábrica e que de certa forma retrata a pessoa mais importante para as crianças, a pessoa que as crianças mais idealizam, que é mais importante, que elas sonham ou em ser ou estar próximo, né? Que é o dono da fábrica de chocolate, que faz aquilo que elas mais amam. A gente tem também os Upa-Lupas, que são os trabalhadores dessa fábrica, e a gente tem 5 crianças. A gente tem o Charlie, que é uma criança muito pobre, muito humilde, muito generosa, e a gente tem 4 crianças que representam vícios muito comuns observados nas crianças. Então a gente tem a Veruca, que é uma menina extremamente mimada pelo pai, que exige do pai tudo que ela quer e o pai não nega nada para ela. A gente tem o Augustus Gloop, que é um alemão muito gordinho, que tem uma compulsão com comida, que tá comendo o tempo todo, retrata aí muito da gula que a gente vê nas crianças. Tem a Violet, que é uma criança extremamente competitiva, que ela tem que ser melhor em tudo. E o Mike, né? O Mike, ele é viciado em jogos, principalmente jogos violentos, e ele é extremamente agressivo, desrespeitoso. Então a gente tem esses arquétipos. O curioso é o seguinte, o livro foi escrito em 1964 e em 2006 a história era muito atual ainda. Eu assisti em 2006 e eu não achei de nenhuma forma que o filme estava desatualizado ou que não representasse a sociedade da época. Ou seja, de 1964 até 2006 a gente teve uma transformação pequena, assim. Lógico que teve a adaptação de alguns personagens, por exemplo, o Mike, que era viciado em televisão, passou a ser viciado em jogos, né, uma adaptação do filme de 2006. Ou seja, de 1964 até 2006 a transformação foi pequena. Agora, de 2006 a 2023 a transformação foi completa. A transformação foi tão grande que o filme hoje parece, sim, muito desatualizado. Inclusive, a nova versão da Fantástica Fábrica de Chocolate precisa atualizar esses arquétipos, porque senão vai parecer um filme completamente datado. E quais foram essas mudanças? Bom, vamos começar pelas crianças. Tirando o Charlie, que é um menino pobre, mas generoso, gentil, né, que continua extremamente atual, a gente observa muito isso na nossa sociedade. As crianças que são os arquétipos dos vícios de uma criança na nossa sociedade atual estão completamente desatualizados. Se a gente fosse retratar os principais vícios das crianças de hoje, muitos deles estariam relacionados com as telas. Por exemplo, a Veruca, nos dias de hoje, ela seria uma menina que provavelmente tem uma rede social e que ela quer que o pai cumpra tudo para ela ser validada na rede social, para ela ter muitos likes, muitos comentários. Então, assim, essa compulsão, essa necessidade de autoafirmação nas redes sociais é uma coisa extremamente proeminente na nossa sociedade, que em 2006 isso não existia praticamente. As principais redes que a gente consome hoje, elas não existiam em 2006 e isso mudou toda a dinâmica. O Mike já é um personagem atualizado. A gente consegue observar muito desse vício nas crianças, né? A criança que é viciada em jogos, que fica consumindo muito jogo violento e acaba ficando agressiva, não tem vontade de sair do quarto, se o pai vai falar alguma coisa, briga, xinga. Então o Mike é um personagem atualizado. Esse filme de 2023 poderia ter um personagem que é viciado em consumo de conteúdo tóxico na internet. A gente vê, infelizmente, cada vez mais está acontecendo. Crianças que entram em comunidades no Discord extremamente violentas, que incentivam outras crianças a se automutilarem, enfim, é um assunto assim até tenebroso, mas tem acontecido cada vez mais e existem sim até adolescentes, até crianças que consomem esse tipo de conteúdo. Isso dá para explicar porque, né, a minha geração, por exemplo, não cresceu com acesso a todo tipo de conteúdo na internet. Isso aí foi uma coisa que veio gradativamente na adolescência, na vida adulta. As crianças hoje não, elas podem ver de tudo para que um conteúdo seja interessante
interessante para elas cada vez precisa ser uma coisa mais tenebrosa, digamos assim, para fazer o efeito de fazer com que as pessoas se impressionem com aquilo. E isso é uma coisa muito preocupante. E a gente poderia ter um outro arquétipo de criança, que é uma criança que ela não tem interesse pela vida social. Ela acha tudo desinteressante, ela fica preso ao mundo virtual, todas as interações no mundo real não fazem muito sentido para ela. Então é impressionante como é que os vícios que acometem as crianças de 2023 são muito diferentes dos vícios que acometiam as crianças de 2006, ou seja, a transformação social que aconteceu ao longo de quase um século mudou radicalmente em menos de 10, 15 anos. Não que não existam crianças que tenham problema com obesidade, com crianças mimadas, né? Mas todo o contexto mudou muito. O Willy Wonka também mudou muito. O Willy Wonka, que é essa pessoa idealizada pelas crianças, que é retratado no filme como o sonho de todas as crianças conhecerem ou de estarem perto, ou o que elas idealizam para a vida delas, mudou também, mudou muito. Ele não seria mais o dono de uma fábrica de chocolate. Ele talvez seria um youtuber. Hoje é fato que as crianças idealizam e muito disso para a vida delas. Eu cresci e todos os meus amigos queriam ser jogadores de futebol. Hoje, a grande maioria das crianças querem se destacar nas redes sociais e elas idolatram realmente grandes youtubers. Então, isso aí também mudou bastante. Agora, e os Oompa-Loompas? Os Oompa-Loompas nos filmes, eles são retratados como quase seres fantásticos, ou seja, pessoas muito pequenininhas que trabalham a todo momento, que viviam em uma nação que não existe, que cultuava o cacau e que aceitam trabalhar praticamente de graça. Mas na vida real, esses Oompa-Loompas seriam pessoas de países muito mais pobres que o Willy Wonka estaria importando, né, para a fábrica dele e fazendo essas pessoas trabalharem a todo momento praticamente de graça. Ou seja, ilustra de certa forma essa terceirização da produção dos países ricos para os países pobres por salários muito menores, em condições análogas à escravidão. Então, assim, esse assunto, em 1964, em 2006, ele era extremamente relevante, essa terceirização. Hoje ainda é, mas cada vez menos. O fato é que esses países que eles serviam de mão de obra para os países ricos produzirem seus produtos, estão cada vez mais ricos. A China já emergiu como uma grande potência do mundo, já tem cada vez produtos com altíssima qualidade, então já está em curso uma mudança da ordem mundial. Esse assunto, ele cada vez vai ficando menos relevante. Então a gente tem uma mudança na visão dos países, já em torno da nacionalização. A pandemia deixou isso muito evidente. Quando as trocas comerciais tiveram que ser interrompidas em face da pandemia, os países ricos se viram numa situação extremamente complicada de cadeia de suprimento. Então nasceu de novo essa vertente nacionalista, né, de nacionalizar a produção, produzir tudo dentro do país. Então essa questão está cada vez menos em voga. Então é isso, os filmes de certa forma são uma máquina do tempo que permitem com que a gente revisite diferentes contextos e a interpretação daquele contexto social naquele momento. E ver no filme, principalmente quando a gente está revendo ele, deixa muito explícito isso, né? Como que o mundo está mudando, e é uma das várias maravilhas que a gente pode experimentar quando a gente está assistindo um filme.